Gente, tudo bem? Hoje aqui está um dia chuvoso, novamente. Ontem eu fiz algumas inserções quando eu estava retornando da igreja, muito longe. Eu cheguei aqui embaixo de chuva. Aqui ainda está chovendo. Já está indo para a terceira semana de chuva na Grande Vitória, município da Serra. Muita chuva, muita chuva. Eu quero esclarecer, Mônica Soares Rosa, quero esclarecer algumas coisas na área de política social. Eu sou formado também em política social, eu fiz um curso livre de política social e eu quero esclarecer algumas coisas que as pessoas não entendem e que muitas vezes falam sem entender. E eu destaquei alguns pontos. Por exemplo, a questão de Lula. Lula e a democracia. Quando se questiona Lula, apenas se questiona que o governo do PT houve corrupções. Houve corrupções. Exatamente quando Dilma estava no 6º ano do seu governo. Lula teve 8 anos de governo sem perder a eleição. Ele ficou 3 eleições tentando se eleger. Contra Collor, que eu votei no Collor na época. O pastor havia dito que Deus tinha revelado. Era o meu pastor, eu era pastor auxiliar. Deus tinha revelado que era Collor. E deu no que deu. Collor caiu com 2 anos. Fez prendeu o dinheiro do povo. Prendeu o dinheiro do povo. E ficou isolado na casa da Dinda. Eu estive lá na casa da Dinda, porque eu fui consagrado pastor em Brasília, na cidade satélite de Taguatinga. E eu estive na Praça dos Três Poderes, no Panteão da Liberdade. Eu estive ali, vi a bandeira do Brasil, fizemos ali uma bandeira do tamanho da minha casa, fizemos ali orações, demos um círculo e oramos em volta da Praça dos Três Poderes. Vi o Lago Paranoá, fui no Lago das Mansões, fui nas mansões, inclusive na casa da Dinda, quando o Collor já tinha saído. Então eu conheço aquela região. Brasília tem apesar de eu ser capixaba, está morando atualmente na Serra, eu estive lá. Brasília tem o centro de Brasília, a capital, em forma de um avião, por isso que nós denominamos plano piloto, porque as avenidas formam um avião em frente do palácio, na Praça dos Três Poderes. E ali eu visitei Panteão da Liberdade, eu visitei ali, ali também tem aquela uma denominação que as pessoas ficam girando ali e fazendo círculo, porque acreditam que Brasília é o centro do universo, a Legião da Boa Vontade. Eu estive conhecendo tudo aquilo. E ali, em 94, em 93, eu fui consagrado pastor da Igreja Metodista, depois de 8 anos de estudo. Depois de 8 anos. Eu sou evangélico desde os 17. Comecei a estudar com 20 anos. E com 24 eu me formei na faculdade de teologia. Estudei mais 4 anos e fui consagrado pastor. Estudei administração eclesiástica dentro da igreja, para conhecer
as normas da igreja metodista. E depois passei 19 anos no ministério metodista pentecostal e assim ordenado bispo. E 2 anos depois eu descobri que eu estava com câncer e fazendo faculdade de Direito, eu parei a minha faculdade e fui me tratar. E o médico disse que eu tenho que ficar ainda 5 anos em observação, mas já estou curado. Mas tem que manter o acompanhamento. Então agora, em 2020, eu volto para a faculdade de Direito, que eu fiz 2,5 períodos, ou 5 períodos, mas geralmente quando a gente faz a faculdade, a gente trancando e voltando novamente, a gente cai algum período, vai para o 4º ou para o 3º período, porque o direito está sempre melhorando, ele está sempre criando novas leis, então muda-se a grade curricular. E aí as matérias que você estudou lá atrás, você perde aqui na frente. Era para mim estar agora formando no meu curso de bacharel em Direito. Mas por causa da doença, eu travei. Por que eu falo tanto de política social e tanto de direitos humanos? Porque no primeiro período de Direito, eu estudei direitos humanos. E em 37 anos, e cerca de 30 de pastores, 37 anos de evangelho, eu sempre fui voltado, antes eu fui espírita. E no espiritismo também há um desejo de fazer, de ajudar. A doutrina espírita também ajuda pessoas. Principalmente o kardecismo. E quando eu fui para a igreja com 17 anos, eu já tinha no coração o desejo de ajudar. Fui para uma igreja metodista que também faz o social. E quando eu mudei para Barcelona, eu criei uma chapa chamada Fé e Ação, que é essa aqui, ó, chapa 11, ó. Você vai ver aqui, ó. Dentro da comunidade eu comecei a fazer política social, porque nós fazíamos ali uma marcha pela paz. E os líderes comunitários disseram, para você participar da comunidade, você tem que se registrar e tem que ser ativo na comunidade. Então eu acabei criando uma chapa. E na chapa eu sempre tirava o 3º lugar, disputando com 2 vereadores. E eu, com um grupo de pessoas humildes, sempre tirei 447 votos, tirei 350 votos, tirei 300 votos. Em 4 eleições eu sempre fui a 3ª via. Isso me puxou para a questão da política social. Fiz curso de política social, fiz curso de rede, teologia, vários cursos, fiz vários cursos na área de direito, cursos livres, e tenho superior, fiz o bacharel e fiz o mestrado em teologia. Não indo para a banca, eu fiz fui graduado como especialista em ciência da religião, na UFES. E convalidei o meu curso na FABRA, reconhecido pelo MEC. Então, resumindo, desde 21 anos eu estudo, eu estou com 51 anos. Parei 2 anos por causa do câncer. Mas, graças a Deus, eu estou recuperando. Minha esposa é professora, formada em teologia, também é pastora, é pedagoga, com pós-graduação. Trabalha com crianças especiais e com séries iniciais. Estou retornando novamente para a faculdade.
Estou matriculado em um curso de filosofia para manter a bolsa, mas estou retornando para o direito em 2020, se Deus permitir. Então, tudo aquilo que eu falei de política até hoje é política social. A política tem que pensar no povo, não em si próprio. Eu perdi muitas coisas para ajudar o ser humano. Eu tinha um restaurante e eu doava 40, 50 sopas por dia para as pessoas que catavam papelão. Ajudava a minha igreja, construía a igreja, ajudei a igreja com cestas básicas, paguei salário de pessoas para ajudar na igreja. Eu mesmo não recebia, mas pagava eles. Nunca preguei por dinheiro, porque eu aprendi isso na religião, que nós não devemos pregar por dinheiro. Então, eu não era eleitor de Lula. Eu não era eleitor de Lula. Mas eu comecei a perceber que, na verdade, Lula foi um democrata social. Ele foi um democrata social. Nunca implantou comunismo no Brasil, gente. Isso é uma mentira. Nunca houve comunismo no Brasil. O golpe de 1964, o golpe militar, foi um golpe branco. A UDN de Carlos Lacerda não conseguia ganhar uma eleição contra a esquerda. Havia um governo de esquerda que sempre ganha. O governo de esquerda sempre joga para o lado do trabalhador e a direita sempre joga para o lado dos ricos. E aí, aproveitando-se da força militar, das armas, eles aplicaram um golpe branco e um golpe armado. Fecharam o Congresso, expulsaram pessoas do país, prenderam poetas, prenderam artistas, implantaram uma ditadura. E em 68, eles instauraram o AI-5 no governo de Arthur Costa e Silva. Em 68, 4 anos depois da ditadura. Eu nasci no período da ditadura. 4 anos depois, eles implantaram um ato cruel chamado AI-5. Eles fecharam o Congresso, botaram tanques de guerra em frente ao Congresso, prenderam pessoas. O Ustra, que foi homenageado pelo Bolsonaro, ele implantou o terror, ele e o Curió, que era um militar, esses dois implantaram o terror nas comunidades, inclusive torturando índios, que não sabiam nem falar o idioma direito, falavam línguas nativas, querendo que eles mostrassem comunista, que nunca encontraram. Depois do golpe de 64, eles nunca encontraram os comunistas que eles falaram que existiram. Fábio Andrade, Cleone Carvalho, Jorge Luiz, Diego, Fábio Emerson, Plínio Nascimento, Luiz Orlando, Gilmar, Renato, né? Capelli. Eu estou falando aqui para mim não interromper muito, para mim comentar sobre o que aconteceu no Brasil. Então os militares nunca vão conseguir provar que havia comunistas no país. Por quê? Porque se houvesse comunistas, se houvesse um grupo de comunistas no Brasil, haveria uma revolta. Você já imaginou, gente, se esses 47 milhões que votaram no Haddad, apenas em 30 dias, porque Lula estava preso e o candidato se tornou Haddad, e Bolsonaro vinha fazendo uma campanha já de 30 anos, homofóbica, uma campanha falando do negro, falando que não pagava imposto,
xingando todo mundo, 30 anos, nunca aprovando nenhum projeto. E desde 2016 que eu estive pessoalmente com o Bolsonaro, em 2016 eu estava na faculdade de Direito, me chamaram para ir numa palestra, o filho dele, não é o Flávio, é o Eduardo, estava lá com uma ponto .40 na cintura, só tinha homem, no hotel Casa Grande aqui, do lado do terminal de Laranjeira. Eu tenho a foto aí, eu com a Constituição, e perguntando a ele algumas coisas. Eu fiquei horrorizado, porque eu já era estudante de Direito, e ele falou palavrões horríveis, ofendendo as pessoas. Eu estava fazendo o primeiro período de Direito, eu estava apaixonado pelo Direito. E o filho dele disse que era delegado na fronteira com a Bolívia, o que é deputado, era deputado no Rio de Janeiro. E falavam coisas horríveis, humilhavam as pessoas homossexuais, porque mesmo que a gente, se nós somos um cristão e nós não concordamos com os homoafetivos, as opções sexuais deles, nós não podemos humilhá-los, não podemos discriminá-los, matá-los, não. Se é uma questão de lei, nós temos que respeitá-los, nós não somos obrigados a casá-los. O Supremo autorizou a união civil estável para garantir direitos. Que o homossexualismo já existe desde o começo do mundo. Só que eles não tinham direitos. Agora, eu como estudante de Direito, como defensor de Direito, eu não posso ser injusto. Se a igreja não quer fazer o casamento de um homoafetivo, bota no estatuto que não faz nenhum casamento na igreja. Faz um casamento em um cerimonial. E deixa eles apenas fazer o casamento deles no civil. Tem até casal de héteros que fazem isso. Casam apenas no civil. Não casam na igreja. A igreja não é obrigada a casar. Só botar no estatuto. Muitos pastores fazem isso. Muitos bispos fazem isso. Nós fazemos o casamento, não fazemos casamento nenhum, está no estatuto, na igreja, só casamos em um cerimonial. Então não é obrigado a casar. Não vai ser contra a sua fé. Agora, humilhar, falar que vai matar, falar aquilo que Bolsonaro falava. Desculpa que eu vou falar aqui. Desculpa que eu vou falar, que eu não gosto. Durante 37 anos que eu sou um cristão, eu nunca usei os meus lábios para falar palavra chula. Mas ele falava lá, no dia que eu vi isso me horrorizou. Ele falava que os deputados de Brasília que eram homossexuais iam tomar na rosquinha se ele ganhasse. Imagine, gente, um presidente da República falando isso, ou um deputado, ele está incentivando uma nação. Porque há uma estatística que 15% da população de qualquer lugar são de pessoas que querem resolver na base do tapa e do tiro e da violência. Se ele você coloca isso para 220 milhões de brasileiros, vamos colocar 200 milhões, 10% daria 20 milhões. 15% dá 25 milhões de pessoas que começam a pegar lâmpadas, pau e bater nas pessoas. Porque o presidente dá o sinal para isso. Ele incentiva a violência. Eu vi uma cena ontem, onde um policial civil
militar, não civil, mas militar, que estava sem farda, que ele deu 2 tapas na cara de um rapaz vendedor, que discordou dele de alguma coisa, ele não estava de serviço, com uma pistola na cintura, ele botou a mão e deu 2 tapas. Ele era grande, muito alto e forte, o rapaz era pequenininho, desproporcional. Um rapaz trabalhador, trabalhando numa loja, vendendo moto. Chamou o policial não fez nada. O fardado, que era amigo dele. O rapaz chamou a polícia. Não fez nada. Então, se instaura a barbárie quando se parte para um ato desse. E ninguém fica livre. Eu já passei situações que eu tive que dar carteirada. Eu estava no Ministério Público e 3 policiais que queriam bater em um homem embriagado. Ele não estava fazendo mal para ninguém, estava embriagado. Ué, quer prender o embriagado? Prende o dono do bar que vendeu para ele. Como é que prender o embriagado e não prende o dono do bar? Porque o bar dá lucro, né? Porque a cachaça, ela é exportada para vários países. Eu trabalhei muito tempo de garçom, lá tem cachaça de todo tipo, vinho, de primeira, conhaque, caipirosca, caipirinha, então isso é lucro. Sabe quando a pessoa fica embriagada, ele gasta o dinheiro dele, ele fica embriagado, aí ele é ressachado. Então, gente, o caminho não é esse. Não é? O caminho é o diálogo e não a violência. Bolsonaro e a República. Eu disse que Lula é um democrata. Por quê? Porque a democracia significa governo do povo. Vem de demos, no grego. Demos é povo. Demos é povo. Então a democracia era o governo que tinha na Grécia. O povo governava. O povo conversava. O povo, através dos sindicatos, através dos grupos organizados, falavam o que ele pensava. Quando eu fiz política social, era isso que a gente fazia. Eu tinha um projeto social, a gente fazia o plano plurianual, onde é que seria investido? O próprio povo. Não eram os políticos. Era nós que decidia. Vamos investir com as crianças, vamos investir na saúde, vamos investir nisso. Isso é democracia. Só que nós fazemos isso através de representação. Nós elegemos um deputado, um vereador, para que ele nos represente lá. Então o Estado é república de direito, mas eles têm que estar dentro da lei. E a Constituição puxa novamente para o nosso lado. Porque diz que todos são iguais perante a lei. Sem distinção de raça, de cor, de sexo, de credo. O Estado é laico. Ele não pode, por exemplo, ter uma religião que esteja atrelada ao Estado. Não. Todas têm direito de cultuar no meio da rua, nos seus templos. Eu sou evangélico, mas eu não posso ser intolerante com as outras religiões. Quando vamos caminhar, podemos caminhar juntos sim, em prol da paz. Se eu tenho um padre que é meu amigo, o que é que me impede de caminhar? Isso não vai me dar prejuízo nenhum, gente. Pelo contrário, vai mostrar que nós somos tolerantes. Nós não somos uma republiqueta de terroristas. Somos uma república democrática. Não somos um Congo na África, que implanta uma religião, implanta uma ditadura e começa a se matar um ao outro. Não. Nós somos uma democracia.
O Brasil é respeitado no mundo como o país do futebol. Todo mundo gosta de fazer turismo no Brasil por causa das praias. Nós temos amizade com a Argentina, nós temos amizade com o Uruguai, com o Paraguai, com todo mundo. Todo mundo vem para cá. O Brasil nunca entrou em guerra. O Bolsonaro quer provocar guerra. Queria mandar 25 milhões lá para a Venezuela. Isso é triste, gente. Matar pessoas para satisfazer um cara que está centralizado em exército, tudo é exército. Entendeu? Isso até questiona, para que exército? Para que exército? Cria até uma dúvida, para que nós temos exército? O Japão não tem exército. E eles vivem. Outros países não têm exército. A Noruega é a melhor qualidade de vida do mundo. Pessoas estão vivendo até 90 anos. Não tem exército. O salário é digno. Uma moeda forte. Então por que nós temos que entrar em guerra? Para quê? Os Estados Unidos ficam constantemente entrando em guerra, destruindo o povo dele. Quer ser o guardião do mundo. E fica no Vietnã, foram para lá, morreram milhares de pessoas, de americanos, em troco de nada. Então, nós somos o maior país da América Latina e temos que ter comunhão com os outros. Temos que crescer pela paz, não pela guerra. Nossos irmãos da Bolívia, nossos irmãos da Venezuela, nossos irmãos... Nós temos que ir lá promover a paz e não a guerra. Do Uruguai, do Paraguai, Cuba, os outros países que têm o Caribe, na América Central, o México. O México é um país que está de braços abertos para a gente. O filho do Bolsonaro foi nos Estados Unidos agora apoiar Trump, que quer fazer um muro e está dizendo que vai fazer vala para jogar cobra para os mexicanos cair dentro. O México sempre teve comunhão com os brasileiros. O México nunca teve violência contra nós. Mas Bolsonaro é um republicano. Republicano, aí vem outra palavra. Vem república, que vem de res pública, ou seja, coisa pública. Quando nós saímos do Império com Dom Pedro e o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu a República, é porque nós vivíamos no imperialismo de Portugal. E o povo já clamava nas ruas, apesar do Marechal Deodoro ele ser amigo de Dom Pedro, ele proclamou a República não porque ele queria, mas porque o povo já pedia. Não queremos viver sendo império de Portugal, sendo colônia de Portugal. Queremos uma república, um país grande. Tanto que o Marechal, ele não tinha como levar essa república para todo o Brasil. O Brasil é imenso. Só que em todo lugar pipocou a república. A res pública, a coisa pública passou a ter mais valor, não o rei. Chega, como dizer, o povo diz, chega de rei. O Brasil precisa de rei, precisamos de uma república, precisamos fortalecer essa instituição. Só que depois da república veio a democracia. E a democracia ganhou.
Só que em 1964 eles quiseram impor novamente a República, para que o Estado ficasse mandando nas pessoas. Um estado de um toque de recolher, onde as pessoas não tinham liberdades. E aí durou 20 anos. O AI-5 foi em 68. E foi um ato brutal contra a democracia. E agora Bolsonaro e Guedes ameaçam. O general lá, Arthur Costa e Silva, fez isso. E agora ele tenta ameaçar os brasileiros com isso, para que os brasileiros não se manifestem. Se isso acontecer, vai haver derramamento de sangue. Porque os 47 milhões que votaram no Haddad não vão calar. E quem hoje Lula já tem 40% das intenções, mesmo ainda estando inelegível, não vão calar. Inclusive o Lula está no Nordeste, ele se casou com uma psicóloga de 20 anos mais nova, e lá no Nordeste, eles já disseram, se alguém entrar lá para tentar pegar Lula, eles não vão deixar. Fora da lei, não. Tem que ser da lei. O Lula não fugiu do país. O Lula ficou 2 anos preso e respondeu ao processo usando os recursos que a lei permitiu. E foi o próprio Superior Tribunal de Justiça que decidiu que ele saísse. Ele não fugiu da cadeia. Tanto que ele é um democrata, ele se entregou. Ele não pediu exílio em outro país, poderia ter pedido na Argentina, em qualquer outro país e morar lá. Viveria o resto da vida dele em paz. Casaria com a Janja, né, que é a esposa dele, e pronto. A psicóloga. E ia embora. Vai sair um livro aí, gente, que o cara que tomou conta de Lula, policial federal durante 2 anos, virou amigo de Lula. E disse que Lula é um exemplo de preso. Então não adianta tentar prejudicar Lula. Porque Lula fez o bem para o país. Ele tirou das commodities da China e investiu no Brasil. Investiu em projetos sociais, dezenas de projetos sociais. Bolsonaro é um republicano em ricos, na classe média. Ele está dando chance aos ricos e os empresários que tiram do salário dos pobres, e ainda mais, ele está tirando por exemplo, o seguro-desemprego, ele está tirando 20% do seguro-desemprego para tampar o buraco na economia no país. Quer dizer, tira do pobre, em vez de fazer uma auditoria e tirar dos ricos, que devem milhões. O dono da Havan deve milhões. Por que ele apoia Bolsonaro de graça? Porque ele deve o fisco milhões. É um bandido que não paga imposto. O dono da Havan bota aí loja para o Brasil afora e não paga imposto. Mudaram a Previdência, dizendo que a Previdência era debitária, a Previdência superavitária, era só fazer uma auditoria pública nas empresas, a empresa era obrigada a pagar. Quer dizer, a empresa é perdoada, empresas milionárias são perdoadas, e o pobre não é perdoado. O pobre vai o nome para o SPC, o pobre tira mais do salário dele, congela o salário dele,
o que realmente precisa comprar com o dinheiro, com o R$1.000 que ganha, para pagar aluguel, para comprar comida. As pessoas estão sofrendo. Todo mundo que eu converso, que é pobre, está nessa situação difícil. Então a república, a res pública, que é a coisa pública, está se fortalecendo. Bolsonaro fortalece a república, fortalece o exército, fortalece a polícia, fortalece as instituições e não fortalece a democracia, não fortalece o povo. Essa é a diferença entre um e outro. Recessão. Quando eu falo de recessão, eu falo baseado nos decretos, porque Bolsonaro não governa por leis, ele governa por decreto. Todo presidente tem direito, durante seu mandato, a decretos, leis. Então ele decreta uma lei, essa lei vigora enquanto ela não vai para o Congresso. Pode durar 5 meses, 6 meses. Foi como o decreto da arma. Enquanto o Congresso não derruba, fica valendo. Então, durante 6 meses, todo mundo comprou arma. Quem podia, quem tinha dinheiro. Depois, foi rejeitado. Enquanto perdura o decreto, todo mundo vai fazendo o que não pode. Depois, o Superior Tribunal de Justiça. E é assim que ele está fazendo. Por decreto, ele está carcomindo a República e destruindo a democracia. Porque ele sabe que as leis que ele cria não passam. Passou da Previdência por quê? Porque as grandes empresas estavam por trás fazendo propaganda para a Previdência. Por exemplo, enquanto não passou a Previdência, eles recebiam Bolsonaro, recebia Moro, recebia todo mundo lá e fazia propaganda incessantemente para aprovar a Previdência. Só não conseguiram aprovar o regime de capitalização, porque lá no Chile pipocou uma revolta depois de 40 anos, porque o regime de capitalização acabou com o Chile. E houve uma explosão de protesto, fazendo o presidente da República voltar atrás e vai anular todas aquelas leis que mataram o povo chileno. E que agora eles não aguentaram mais. Mas muita gente já tinha se suicidado. Porque a única coisa que a pessoa tem, depois de 30, 40 anos, 20, 25 anos de trabalho, é a sua aposentadoria. Se ele não tem, o que ele vai fazer da vida dele, gente? Um homem com 70, com 80 anos, o que ele vai fazer? O meu pai era policial. Trabalhou 30 anos, encerrou a carreira. Eu tenho um capitão na família, meu primo, capitão, encerrado carreira há 30 anos. Eu tenho tenente, cabo, a minha família é de militares. Todos encerraram carreira, 30 anos. Meu pai morreu com 75 anos. Depois que aposentou, ele conseguiu viver 10, 15 anos ainda. Mas morreu de derrame. Ou morre de infarto. E aí minha mãe herdou uma herança no Instituto Jerônimo Monteiro, ganhava pensão, viveu 10 anos e morreu também. Aí acabou. Volta tudo para o governo. Quer dizer, tudo aquilo que você contribuiu durante anos e anos, fica para o governo. Eles usam o seu dinheiro durante 30 anos e depois você ganha durante 5 anos, se aposenta com 80, morre com 83 e daí? Volta tudo para lá. Se não tiver herdeiro, volta tudo para o governo. Eu não tenho direito a nada da minha mãe. Só se eu fosse uma pessoa que a gente chama na lei incapaz. Se eu tivesse síndrome de Down, se eu fosse paralítico, incapaz.
Teria direito. Herdaria a pensão no Instituto Jerônimo Monteiro. Eu tenho um precatório aí, que foi do meu pai, que já dá mais de R$1 milhão. Nunca recebi. O governo não paga. Quando o governo deve, ele não paga. Quando nós devemos, ele joga o nome da gente em protesto, SPC, e nós temos que pagar. E quando paga, a gente paga com moeda podre. Título. O próprio precatório é um título que as pessoas têm direito a 500 mil e vende lá por 10 mil. Para o cara ir lá, o governo deve a ele, a empresa dele. Ele deve ao governo 200 mil, ele vai lá e pega a minha carta precatória, paga 200 mil e ainda tem 300 mil de crédito. E me dá 10 mil, porque é uma moeda, é papel, é título. No capitalismo se vive de título. Os empresários estão vivendo de aplicações. Eles não investem mais em produção, não geram emprego. Eles estão investindo em título, porque com dinheiro eles ganham dinheiro. E nesses papéis, nesses títulos que eles têm, eles não geram mais emprego, porque eles não abrem mais empresas. Eles fazem o dinheiro circular no mundo. É o fluxo do capital, que nós chamamos de rentismo. Eles ganham, os herdeiros dele continuam aplicando. Mas eu sou filho de milionário, então o filho do milionário já faz um curso de direito, faz um curso disso para dizer, mas ele sabe já que ele é dono de toda aquela herança e vai herdar uma grande herança. Vai continuar rico e não vai mexer com a empresa. Eu trabalhei numa empresa que eu tenho dinheiro até hoje lá. Se chamava Consultor Espírito Santo. Quando o dono da empresa morreu, velhinho, seu Alfredo Alcuri, engenheiro, os filhos abriram falência, venderam 300 maquinários, não pagaram 1.000 pessoas que trabalhavam para eles. Nós entramos num processo de concordata, pedindo. Isso tem mais de 20 anos, tem 25 anos. E ninguém recebeu nada. Eu trabalhei nessa empresa, inclusive quase perdi os meus dedos. Está aqui, ó, as marcas, bem aqui, ó, numa polia de compressor que eu quase decepei 4 dedos, trabalhando em cima de pilha de minério, 3 da madrugada. Então, até hoje, sabe o que eles fizeram com o dinheiro dos maquinários? Construíram vários hotéis, vários prédios. A empresa era do nosso pai, não é nossa. A empresa abriu falência no nome do pai deles, mas eles, a família Alcuri, até hoje, são milionárias. E o processo lá de concordata, da massa falida, só uma pessoa, um homem que sofreu um acidente, ficou com o braço fino. Eu também estava nesse acidente. Fiquei 30 dias. Quando um carro, a melosa da empresa, capotou. Eu estava dentro também. Mas esse rapaz quebrou o braço, ficou o braço fininho. O único que ganhou. Nosso dinheiro está todo lá. Hoje daria para me comprar uma casa. Então, eles investem em propriedades, eles investem fora do país, eles investem nos paraísos fiscais,
nos bancos suíços, não investe no Brasil. Não investe no Brasil. E aí a população brasileira vai sendo empobrecida e nós não conseguimos andar. E Bolsonaro fica fazendo aquele jogo. Ele tira 25% do salário de alguém. Depois ele devolve 5% e todo mundo fica gritando: o mito, devolveu o dinheiro, olha lá, devolveu o dinheiro. Não, ele só jogou. Ele tirou primeiro e depois devolve menos. Porque nenhum país de fora está interessado. A alta do dólar já está quase R$5. E o Brasil não entende o que nós chamamos de doença holandesa. Ele não entende o fluxo do câmbio. O Brasil investe nos commodities, que são produtos industrializados, fabrica aqui no Brasil, os milionários, e vão para os outros países vender. Só que quando chega lá, a nossa mercadoria não tem qualidade. Porque não foi feita com maquinário apropriado. Chega lá, eles têm melhores condições, outros países, França, Inglaterra, outros países que produzem, vende mais barato, e aí quando o Brasil chega lá, não tem como vender. Porque não é só produzir, tem que se vender também. Porque não consegue entender que tem que se equiparar a produção ao dólar. Quando chega lá, tem que vender ao preço do dólar. E aí cai pela metade. E aí vai chegando recessão para nós. Por quê? É como se trocasse produz e chega lá, vende pela mesma coisa e volta para cá. E aí gera a inflação. E quem sofre? Quem sofre é quem está na base da pirâmide, que eu já expliquei. A crise atinge primeiro quem está lá embaixo, quem mora na periferia, como eu. Mora numa comunidade pobre. A crise vai atingindo primeiro os pobres. Aí depois atinge a classe C, que é a classe média. Na estratificação social, é a classe média baixa. Quem ganha de 2.000 e poucos reais, mas ainda não tem uma casa e um carro, começa a atingir isso. Depois atinge a B, que é aquele que tem uma casa e tem um carro, mas começa a gasolina a ficar caro. Ele não consegue mais pagar a prestação da sua casa. Depois atinge a classe A. São aqueles que já têm uma pequena empresa, mas não tem como, os outros não vão comprar, automaticamente a empresa fecha também. Até chegar à classe média alta. E aí quando chega, eles se revoltam. E aí junta todas essas forças e vão para a rua. Só que o governo de Bolsonaro ameaça com AI-5, porque tem medo da manifestação. A manifestação é pacífica, gente. É luta por direito. O exército não pode agredir. Os professores vão para a rua, não vão para quebrar nada, para bater nos outros. Vão para exigir seus direitos. É livre. A Constituição diz que é livre a manifestação, desde que se comunique com 48 horas. Eu já fiz manifestação pela saúde, quando era conselheiro.
Eu já participei de manifestação dos paralíticos para que a APAI desse mais direito a quem anda de cadeira de roda, na Avenida Central. Fizemos toda a Avenida Central. Eu tenho filme aí. Os motoristas têm direito, os trocadores têm direito, todos têm direito. Embora nem sempre a culpa é do empresário, a culpa é do governo que repassa um preço alto, o empresário tem que repassar outro e automaticamente quem sofre é o trabalhador. Então tudo começa com o governo. É de lá. Se não houver uma boa administração no governo, quem está embaixo vai sofrer. A recessão do povo, o excludente de ilicitude é outra armadilha para tentar oprimir o povo, para ter direito a atirar contra a lei, porque a lei diz que tem que ter responsabilidade ao atirar em qualquer pessoa. Tem que ir para a corregedoria, não pode. Eu já estive na corregedoria. 3 soldados invadiram a casa de um amigo meu, que por sinal é soldado também, é policial civil. Ele não estava em casa, o filho dele saiu para a rua, sem documento. A polícia o parou, ele mora numa periferia, e ele falou, não, vou voltar em casa, vou pegar os documentos. Quando ele foi voltar o documento, a polícia invadiu a casa, deu um tapa na cara do menino. O menino ligou para o pai, os vizinhos ligaram, o pai também era policial civil. A polícia invadiu sua casa. Ele ia para casa, estava com o pastor falou, não, vamos orar, calma. E ele não foi, porque se ele fosse, ia dar tiro de policial civil contra militar. Ele falou que ia chegar atirando. Que eles invadiram a casa dele sem um mandato judicial. Invadiram pela força. E deram um tapa na cara do filho dele. E ainda brincaram, olharam a foto da filha dele e falaram, essa aqui é a filhinha do PC, né? E ele ligou para mim 1h da manhã. Como eu sou delegado de direitos humanos, eu fui. Ele falou, eu quero que o senhor vá comigo, um policial, na corregedoria, policial de 30 anos de trabalho. Porque as pessoas, os policiais militares invadiram a minha casa. E eu fui na corregedoria, conversamos com o tenente, que nos tratou muito bem, ele disse, isso não pode acontecer e nós vamos entrar com previdência. Então eles querem tirar isso, que nós tenhamos direito de combater os excessos, porque a polícia tem que fazer o trabalho, mas não excesso. O excesso é crime. Prender os outros sem uma ordem judicial e sem ser flagrante delito é crime. É crime militar. Torturar é crime contra a humanidade. Então, o excludente de ilicitude nada mais é para liberar o ilícito. Para que essas pessoas que têm vingança de justiceiro venham fazer vingança com a própria mão. E ele não pode, ele tem que... A função da polícia militar é prender e levar até o delegado. E o delegado vai mandar para o juiz. O juiz é que vai decidir na custódia. Fica no delegado, o delegado faz a triagem, o delegado manda para o juiz a custódia e o juiz é que decide. Não é militar que decide. Militar ele só trabalha na prevenção, prendendo. Prendeu, não vai torturar. O que o Bolsonaro está querendo é liberdade para tortura. E aí não dá. Eu nunca tive algema na minha mão, nunca fiz nada errado na minha vida e nunca fui preso.
mas já me deparei com viaturas e eu fico cismado quando eu vejo uma viatura, porque a gente não sabe quem está ali dentro. Se é um policial honesto ou se é um policial miliciano ou um policial que está com intenção de maldade. Eu já passei em estrada, aí sim, vindo com a minha esposa de Londres, eu tinha uma Belina e 3 policiais mandaram eu parar, eu não parei. Falei, só paro dentro do meu município, porque se eu parar, eles podem fazer algum mal comigo. Então a gente não tem certeza, devido a alguns que estão fardados e fazendo coisa errada. Então a lei já tem o excludente de ilicitude, tem que obedecer para que não haja esse excesso. A lei da liberdade econômica, que Paulo Guedes e Bolsonaro mandaram um decreto para o Congresso, é outra furada. Essa lei, sabe o que ela diz? Ela diz que o governo só vai investir em escola, em educação, em saúde, se tiver dinheiro. Como o governo está sempre trabalhando no baixo, ele nunca vai investir. Essa lei já está na Constituição, direito à educação e educação, trabalho e saúde, justamente para que haja o que houver. O governo largue tudo, largue as mordomias deles, largue tudo para investir na educação e na saúde. Se a lei passar, se houver, é o exemplo aqui, se houver 20 postos de saúde, e o governo dizer, nós só temos condição de manter 10, ele vai fechar 10 postos de saúde. Se tiver 100 escolas, ele só tem condição de manter, escola pública, de manter 50, ele fecha 50 escolas. Você imagina se fechar os postos de saúde, que nós temos gratuitamente, embora a gente enfrenta filas, mas temos. Como é que você vai ter um dentista? Como é que você vai ter um médico, um clínico geral para te dar uma medicação? O pobre, que não tem condição de pagar uma consulta, que é 200, 300, 400 reais. Então essa lei é para minar a Constituição. Bolsonaro quer, através de decreto, minar a Constituição pouco a pouco. A questão da Previdência não tem jeito, mas pelo menos a capitalização não passou. Mas tiraram muitos direitos que nós adquirimos há muito tempo, infelizmente. Lei trabalhista, na transição do governo Temer, que hoje eu vejo que foi um golpe branco contra Dilma Rousseff, porque não descobriram até hoje o crime de Dilma. Não descobriram. Se ela é inocente, então por que impeachmentaram? Concorda comigo? Se ela é inocente, se ela não está presa por nenhuma lei, por que ela foi impeachmentada? Porque ela era dentucinha, porque ela tinha um cabelo curto, porque ela não era evangélica. Não, nós não podemos julgar as pessoas por isso. Uma coisa é religião. Religião e o Estado não podem coexistir junto. Porque se há uma religião que dita a ordem no governo, automaticamente vai ter um juiz que ele não respeita a laicidade. Então, se ele é evangélico e vai julgar um católico, ele vai condenar o católico, porque na mente dele está cristalizada a questão da religião. Se ele é católico, vai condenar um evangélico ou vai condenar quem é um ateu? Não, ele tem que seguir a lei. Ele não pode condenar porque ele é religioso, porque o Estado é laico.
Então, a Bíblia ela tem que viver numa outra dimensão. Não é? A nossa religião não pode influenciar dessa forma, diretamente na República. Ela tem que. A igreja ela é conhecida como uma empresa do terceiro setor. Ela é uma ONG que trabalha com trabalhos sociais por fora, não dentro do Estado. É dessa forma. Agora, se afronta o Superior Tribunal de Justiça, como o filho Bolsonaro disse, que com cabe com soldado ele vai lá e fecha o tribunal. O tribunal está julgando ele de novo, julgando o irmão dele, o Flávio, por a questão do Queiroz. Então, não pode se confundir essas coisas. Professor não é pastor. Se você faz um concurso eu posso fazer para professor de ensino religioso, você não vai ensinar a sua religião, você vai ensinar, tem uma norma, vai ensinar a amar, vai ensinar a respeitar o pai, vai ensinar a respeitar o amigo. É isso que o professor de ensino religioso ensina. Ele não vai ensinar que é político tal, que tem que seguir igreja tal. Não. Ele é professor que ensina uma certa ética aos alunos, respeito humano. É para isso que existe o ensino religioso. Não é para ensinar as igrejas a ser evangélicas, não. Evangélico é quem quiser. É por amor, não por violência, nem por obrigação. Constantino fez isso e deu no que deu. Em 212 depois de Cristo, Constantino obrigou as pessoas a ser cristãos. E acabou se desiludindo. Porque não é por força nem por violência, diz o profeta Zacarias, mas é pelo meu espírito. Então não é por força. Ele tirou o direito dos negros, por exemplo. O direito dos negros, as cotas raciais, agora voltou, mas é porque o negro ficou 400 anos escravo, gente. Na abolição em 1888, 23 de maio, com Princesa Isabel assinando a Lei Áurea e fugindo para o exílio, por causa dos feudais, senhores de escravos que perseguiam, os abolicionistas continuaram, que eram eram pessoas pardas, filhos dos senhores com as escravas. Só que os senhores, para as mulheres não sabiam, mandavam esses filhos para longe, para estudar francês, inglês, fazer faculdade fora. Quando eles voltavam, eles se tornavam abolicionistas e passaram a lutar pela libertação dos escravos. Eles sabiam que eles eram filhos de escravas. Filho do senhor lá, do engenho, com as escravas. Então eles começa uma luta pela liberdade dos escravos e consegue. Mas quando o escravo fica livre, os escravagistas trazem os imigrantes. E os imigrantes passam a receber salário e originam a classe média. E os negros não conseguiam emprego. E aí eles vão para os guetos e formam a classe pobre. E apesar de sermos 60% no país, ainda tem um estigma de racismo. As pessoas ainda querem pagar ao negro menos. As pessoas querem manter o negro fora da faculdade. Ah, mas tem negro que estudou direito, tem negro que hoje é isso. Vê lá no Superior Tribunal, só Joaquim Barbosa. Vê se na sua cidade teve um prefeito negro, um governador negro.
Aqui nós só tivemos um no estado, Albuíno Azeredo. Nunca mais. Nunca tivemos um presidente da República negro. O Lula é mestiço, mas tem sangue negro. Nos Estados Unidos, Barack Obama, depois de 60 anos, depois da morte de Luther King, 60 anos depois. Então há um preconceito enrustido. As pessoas olham para o negro como se ele não fosse uma pessoa, fosse uma coisa. Por isso que existem cotas. Porque foram 400 anos da chibata. E o negro saiu ainda em desvantagem. Que não deram roupa. E as pessoas olham diferente. Eu sou negro e sei disso. Eu sou filho de negro com branca. Mas eu sinto. Eu, quando eu era criança, era chamado de macaco pelas pessoas. Mesmo sendo um pouquinho mais claro. Tá certo? Então, é por isso. Bolsonaro bota aquele camarada lá, o Hélio, atrás dele, até o nome dele teve que mudar. Teve que botar Hélio Bolsonaro. É o único negro que fica lá. Para dizer que ele gosta de negro. Porque ele já falou que os negros são preguiçosos, que são isso. Foi no Quilombola e comparou os negros com arroba, como animais. É um camarada totalmente racista. E como ele, existem muitos. Não são todos, tá? Tem pessoas que são claras, são brancas, de olhos azuis e respeitam. Mas tem gente que parece que ele o sangue dele é azul. O olho é azul, o sangue é azul. Tem a visão do arianismo de Hitler. Hitler queria exterminar todos para criar uma raça ariana. Uma bobagem. Todos são iguais perante a lei. Todos. Então, a lei ela quer inserir o negro no contexto social, que infelizmente ele foi jogado para fora. Foi jogado para os guetos, para os morros, para tudo quanto é lugar. Eu vi uma reportagem de um rapaz que ele tinha todos os estudos do mundo e ele foi até um nível. Quando ele chegou ao nível de ser chefia, a empresa não deu. Só porque ele era negro. Ele é bem negro. E essa visão o Bolsonaro tem. Ele já falou isso assim muitas vezes. E o Mourão falou também. Que os negros são malandros, são vagabundos. Lógico que é empurrado. Quando se empurra alguém para fora do seu convívio, você está destinando ele a ser alguém marginalizado. Agora, se você olhar todos iguais, eu olho a todos iguais. Quando eu passo pela rua, eu vejo o pobre, vejo o negro, vejo pessoas igual a mim, que eu também sou de classe social baixa, eu abraço, não importa se ele está sujo, se ele está com roupa velha, não importa. É o que a Madre Teresa de Calcutá fazia na Índia. Ela era uma professora da Europa que foi para a Índia com 20 e poucos anos e abraçava aquelas pessoas, amava, cuidava. Todos nós somos iguais. Somos corpo, alma e espírito. E a mesma alma, o mesmo espírito que tem em você, tem em mim, tem em qualquer pessoa. Racismo é coisa de gente idiota. Uma pessoa racista, ele é um idiota. Ele é um idiota. Rentismo. Eu já cansei de falar isso aqui, gente. O que é o rentismo? É um governo que a gente faz uma pirâmide, uma estratificação social. Ele estratifica as pessoas.
burgueses, militares, camponeses e escravos. Era assim na era medieval. E hoje há uma estratificação e o rico está no topo da pirâmide e o pobre está na base. Na estratificação, não deixa o pobre ir. Do meio da pirâmide para cima, todo mundo vai. Do meio da pirâmide para baixo, ninguém vai. Ninguém consegue ir. Porque o governo não cria meios para ir. Ele mata através do trabalho, do salário baixo. Ele faz com que as pessoas percam o estímulo, alguns até deixam de procurar emprego. Outros vão para a informalidade trabalhar. Imagine quem vende picolé com 3 semanas de chuva. Vai vender o quê? E vai comer o quê? Eu conheço pessoas aqui que vendem produtos descartáveis, mas a chuva foi tão forte, 3 semanas, que a pessoa ficou dessolada dentro de casa. Eu mesmo ajudei, levei alguns pães que eu faço para ajudar as crianças. Por quê? Porque não tem como a pessoa sair, ele fica numa bolha. Imagina uma pessoa morando numa casinha de pobre, 3 semanas de chuva, alguns dão enchente, molha tudo, e ele não tem um salário fixo, e ele tem que sair para vender. A situação dele fica tensa. Outra coisa que o Bolsonaro está fazendo, ele criou um partido. A Aliança da Renovação Nacional. Ele está querendo criar um partido estilo UDN, de Carlos Lacerda, lá que promoveu a ditadura, e um partido estilo Arena, que era um partido de direita que apoiava ricos. Então ele está criando um partido porque ele tem interesse de ter a prioridade nos 15% de eleitores que ainda vão ficar com ele. São 25 milhões de pessoas que têm a mente fascista mesmo, são pessoas que têm a mente voltada para o mal, pessoas que só pensam em matar, só pensam em bater, só pensam em pisar em pobre. Se ele está no carro, quer passar por cima do cachorro, quer passar por cima da pessoa negra, ele quer passar por cima do mendigo. Eu tenho um amigo que ele fez curso de Direitos Humanos, mas ele é um fascista. Ele trabalha em Vila Velha, como prefeito de lá, e ele fez o curso de Direitos Humanos para dar carteirada. Mas ele não é nada de direitos humanos. Lá havia muitas pessoas, na Grande Vitória aqui, Vila Velha, havia muitas pessoas, andarilhos na rua, com problemas mentais, sofrendo. A prefeitura veio de procurar abraçar as pessoas, levar para um abrigo. Não, esse camarada queria mandar as pessoas embora. Queria mandar embora do estado. Levar as pessoas para a Bahia, para outro lugar, pegar os andarilhos e levar tudo embora daqui. Veja só, eu ganhei título de doutorado em honoríficas causas na área de direitos humanos. Eu tenho meu diploma. Eu ganhei o título. Porque tem mais de 30 anos que eu trabalho com isso, mesmo quando eu não tinha curso. E ele veio fazer o curso para querer mandar embora os andarilhos. Eu não entendo porque com uma pessoa que não é da área, é igual a Damares. A Damares não é da área de direitos humanos. Ela é contra os indígenas, ela é contra tudo, mas ocupa a pasta errada. Um governo onde os ministros estão ocupando pasta errada. O ministro da Educação, o Van Traub, ele
não concorda com os educadores, chama os professores de bandido. Imagine, gente, um professor, minha esposa é professora, um professor que chega em casa de noite, ainda vai fazer bonequinho para as crianças. Um professor que é um herói, sai debaixo de chuva para dar aula. Estuda 6 anos, ganha pouco mais de salário mínimo, enquanto vereadores, deputados ganham 15 mil, 30 mil. Muitas vezes nem estuda, nunca estudou na vida. Eu tenho amigos aí, vereadores, que nunca estudaram. Eu tenho um amigo aí, vereador, que eu fui numa reunião com ele, um advogado falou assim, data vênia. Ele falou, o advogado chamou o cara ali de velho. Falei, não, rapaz, ele está falando data vênia. Data vênia é uma honra no setor jurídico, é a permissão para falar. Camarada é vereador, nunca estudou e agora está envolvido com Rachid. Agora já está perdendo o mandato porque desviou dinheiro, porque não pode ver dinheiro na mão, ganha uma bolada e pega o dinheiro que não é dele. Sendo que ele já ganha todo o seu salário e ainda tem o dos assessores, cada um ganha 3 mil reais. E ele tem toda a motor, tem muita coisa, mas ele ainda pegou do povo. Pegou o que não era dele. E aí, esse tipo de pessoa que você elege ele e depois que ele ganha, fica 4 anos lá, ele nunca mais te dá um bom dia. Ele nunca mais te atende no escritório dele. Ele só vai lembrar de você 4 anos depois. Eu já procurei gente assim. Quando eu fazia as minhas andanças, as marchas para Jesus, dentro da comunidade, uma comunidade violenta, de classe média, onde morreram 500 jovens assassinados. E eu liderei durante 13 anos uma comunidade, uma marcha para Jesus. E eu procurava esses camaradas para pedir papel para mandar uma carta para as igrejas. E eles tinham coragem de dizer que não tinham papel. Mas quando chegava a época do voto, ia para a igreja atrás da gente. Então, gente, o que está acontecendo no Brasil é muito sério. Nós temos que pensar. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu só tenho a minha opinião. Porque eu estudei direito, parei por causa do problema de saúde. Vou voltar agora. Já estou melhor. Estou em observação durante 5 anos. O médico falou que eu tenho que ficar em observação. Não posso bobear porque o que eu tive era sério. Fiquei 6 anos dentro de hospital. 6 meses dentro de hospital. Fiz cirurgia, fiz quimioterapia. E já venho acompanhando já há quase 5 anos. E durante o período eu tive que fazer a faculdade, mesmo passando mal, mas chegou um ponto que eu não aguentei, eu tive que parar. Pedi ao diretor que trancasse a minha matrícula, fazendo pelo FIES, pela bolsa do Lula, que eu não tinha condição de pagar. Um curso de direito, R$ 1.500, a faculdade que é R$ 1.900, R$ 1.600. Eu não tinha nunca condição. Mas pelo FIES, pelo ProUni, que Lula criou. Mesmo eu que não votei no Lula, quando ele foi, votei no Haddad, que eu entendi. Depois eu vi, poxa,
Se eu estou fazendo curso superior, é porque o camarada que liberou para mim. Bolsonaro não libera nada, gente. Bolsonaro só pensa em rico. Então, gente, vamos pensar. Vamos meditar nisso, porque é a verdade. É a realidade que nós estamos vendo do Brasil. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.